Olá, alunos! Sou a professora Gilmara Bandeira, do componente curricular de Educação Física. E hoje vamos conversar sobre as regras e a história do basquete. Basquete é um termo adaptado do inglês. Basquete significa cesta e ball, bola, que seria bola ao cesto. O basquete é um esporte coletivo, mundialmente aceito, muito popular, e ele nasceu no final do século XIX, em 1891. Vamos lá, nosso primeiro slide. Quando e como surgiu o basquete? O basquete foi inventado em 1891 pelo professor canadense James Naismith. Na época, o diretor Luther Gulick, do Colégio Internacional da Associação Cristã de Moços, em Massachusetts, convidou James para criar um desporto que os alunos pudessem praticar em um local fechado, que fosse atraente e dinâmico para alcançar um grande número de alunos. Então, podemos dizer que o basquete surgiu de uma questão climática, tendo em vista os rigorosos invernos da época nos Estados Unidos e os esportes que eram praticados ao ar livre, como o beisebol e o futebol americano. Na época de inverno, eles ficavam sem espaço. O único esporte disponível em espaço fechado era a ginástica. E a ginástica tinha um pouco de resistência por parte dos homens, que achavam os movimentos calistênicos muito monótonos. Então, a preocupação do diretor era criar um esporte extremamente coletivo, onde muitas pessoas participassem, e que não tivesse violência. Então, os desafios de James Naismith eram esses. Desafio para a criação do basquete. O esporte tinha que ser coletivo, ou seja, tinha que chamar o máximo de participantes possível, que fosse jogado com as mãos, mas o punho fechado, tendo em vista a questão da não violência, ser atraente. O basquete que tinha objetivo claro, tinha o seu atrativo, que é a cesta e a bola, facilmente adaptável. Onde você colocasse uma cesta, e você poderia praticar o esporte. O exercício completo, como ele era um profissional de educação física, ele tinha todo esse conhecimento. E que não fosse violento, que fosse diferente dos esportes como o beisebol e o futebol americano, que era praticado na época, e tinha uma violência muito grande, que chegava a ter o contato físico muito forte. Então, era uma das preocupações. Então, no que ele pensou? Como um bom profissional, a primeira coisa que se pensa são nas regras, e nos materiais. Os primeiros materiais utilizados em uma partida de basquetebol. James Naismith resolveu que o jogo deveria ter regras simples, mas claras, para evitar a propagação da violência durante o jogo. Ter um alvo fixo, mas com algum grau de dificuldade. Ser jogado com a bola de futebol. As primeiras cestas de basquete foram cestas utilizadas para colher pêssego. Então, quando ele criou as 13 regras do basquete, todas muito minuciosas para evitar o contato físico muito alto, muito grave, e pensou também numa bola de futebol, por ser uma bola maior, o que dificultaria essa questão da violência, de se chegar muito próximo, tendo em vista que a bola era grande, seria mais fácil para retirá-la do oponente. E a questão também dos cestos. Quando ele fixou os cestos nas tabelas, para ser as tabelas, ele fixou exatamente 3,5 metros, que são as medidas atuais da tabela. E a questão do cesto, o primeiro momento ele era fechado embaixo, e sempre que alguém fazia uma cesta, acabava por alguém ter que pegar uma escada, ir lá, tirar a bola, e para começar o novo jogo. Então, acho que um ano depois, essas cestas começaram a ser vazadas. Chegada do basquete no Brasil. O basquete chegou ao Brasil por volta de 1896, quando o professor Augusto Chau, do Marquise Colégio de São Paulo, ao retornar dos Estados Unidos, trouxe uma bola de basquete e possibilitou o aprendizado do jogo. O Brasil, então, se tornou o primeiro país da América do Sul a receber o basquetebol, sendo o 5º país do mundo. Ou seja, 5 anos depois da criação do basquete, esse já chegou ao Brasil. Com o professor Augusto, quando ele vem em 1980,
1896, dá aula no colégio chamado Marquise, em São Paulo, e ele retorna aos Estados Unidos e se encanta com o basquetebol, e quando ele retorna, ele vem determinado a apresentar, né, apresentar aos alunos essa nova modalidade. Tendo em vista que quando ele chega, o futebol tinha sido implantado no Brasil há um ano, e já era febre, né, a paixão nacional como é até hoje. Então, assim, ele intentou grande resistência. Os primeiros praticantes de basquete no Brasil. No começo, as mulheres foram os que mais se identificaram e praticavam basquete. Por isso levou a uma resistência machista, mas essa resistência, aos poucos, foi sendo quebrada. E em 1896, o professor Shaw conseguiu montar a primeira equipe masculina de basquete. Ele montou essa equipe no colégio onde ele lecionava, né? E foi a primeira, depois houve uma questão de um histórico, cultural, social, né, do machismo, mas aos poucos ele conseguiu reverter, e hoje o basquete é um dos esportes mais realizados no Brasil, né? Regras do basquete. O jogo. O jogo de basquete é constituído por 2 equipes, cada uma com 12 jogadores, 5 titulares e 7 reservas, que tem como objetivo inserir a bola no cesto correspondente à sua equipe. Portanto, há 2 cestos em cada extremidade da quadra, a 3,5 metros do chão. O local onde está o cesto é chamado de tabela. Essa é a tabela aí na ilustração. A pontuação. A pontuação de basquete é computada sempre que o atleta consegue acertar a cesta e é dividida de acordo com a distância do lançamento. A cesta pode valer 3, 2 ou 1. 3 pontos. Fora da linha dos 3 pontos. 2 pontos na parte interna da linha dos 3 pontos, incluindo a linha, tá? E 1 ponto, lance livre, cobrança de penalidade e na sua área demarcada, que é lá no garrafão. Lances livres. Os lances livres são arremessos sem marcação e a partir de uma área delimitada para sua cobrança. Eles ocorrem quando um jogador recebe um contato no momento do arremesso ou pós esgotado o limite de faltas coletivas de uma equipe. Os lances livres devem ser cobrados pelo jogador que sofreu a falta. No caso de lesão ou abandono de partida, seu substituto direto deve realizar os arremessos. Os lances livres, eles acontecem de 2 formas. Quando ultrapassa o limite de faltas, né, por equipe, que é 5, então toda vez que chegou uma falta, existe a necessidade de fazer os 2 lances livres, né, pela equipe oponente. Ou nos casos, quando o jogador comete a falta dentro do que a gente chama a linha de 3 metros, né? Se acaso o jogador ia arremessar, fazer o arremesso, e quando ele erra, ele recebeu a falta, ele vai lá e tem direito a 2 lances livres. Se ele acertar, ele ganha os 2 pontos e mais 1 lance livre, tá bom? E assim também nas demais localidades da quadra. A quadra. As dimensões são de 28 metros de comprimento por 15 metros de largura. Você vê aí as linhas laterais, por onde é feita a cobrança, né, das faltas quando ocorre fora da linha de 3 metros, as linhas de fundo e o garrafão ali, onde também tem a área restrita lá, que o jogador não pode ficar mais de 3 segundos, né, sem a bola. Tem o garrafão e tem a área lá do lance livre, que está bem caracterizada, tá bom? Então vamos seguir. Tempo de jogo. Cada partida é disputada em 4 quartos de 10 minutos cada. No caso do empate, ao final da partida, são realizadas prorrogações de 5 minutos até que haja o desempate. A posse de bola é decidida com a bola ao ar, lançada pelo árbitro. A cada equipe escolhe um jogador para tentar conseguir alcançar a bola e desviar para um colega de equipe. Ou seja, no jogo de basquete, nos quartos tempos de 10 minutos, no primeiro para o segundo, é um intervalo de 2 minutos, na verdade só para a equipe se organizar. E do segundo tempo para o terceiro, existe um intervalo de 15 minutos, tá? E do terceiro para o quarto, esse intervalo volta a ser de 2 minutos. E quando referente à iniciação do jogo, o basquete ele trabalha com 3 árbitros, um principal e 2 auxiliares. O árbitro sempre no início da partida, ele vai lá para o centro da quadra, linha, e cada jogador se posiciona no centro, no círculo central, cada um do lado da sua bola,
quando ele joga a bola para cima e ela atinge o seu ponto máximo, é que o jogador pode, né, tentar rebater e jogar para o seu colega de equipe. Posse de bola. O basquete é jogado com as mãos e cada jogador, a partir do controle de bola, pode passar, arremessar, quicar, rolar, tapear ou driblar. O drible consiste no controle de bola, quicando com uma das mãos de cada vez. O jogador pode dar apenas um passo por equipe da bola. O drible acaba quando o jogador toca com ambas as mãos simultaneamente a bola. São infrações. Não é permitido ao jogador executar mais de 2 passos com a bola na mão, provocar o contato da bola com o pé ou pernas, driblar a bola com as 2 mãos ao mesmo tempo. A equipe não pode regressar com a bola ao campo de defesa após ter cruzado a linha do meio da quadra. Não é permitido realizar 2 saídas, bater a bola, agarrar e bater a bola novamente. Então agora vamos exercitar. Sobre a história do basquete, assinale a alternativa correta. O basquete foi criado por um americano em uma escola do Canadá em 1891? Não, né, gente? Ele foi criado por um canadense em uma escola americana. O basquete foi criado porque havia necessidade de se criar um jogo para ambientes fechados que melhorasse os problemas de indisciplina dos alunos? Não, ele foi criado por uma questão climática, né? James Naismith, ao criar o basquete, pensou que o jogo deveria ser adaptável a qualquer espaço, envolver vários jogadores, ser fácil de aprender e não violento? Sim, esse é o nosso gabarito, mas vamos ver se tem outra questão correta. Item D. Na primeira versão do basquetebol, os pontos eram marcados colocando-se a bola em caixa que ficava no chão, uma das 6 de cada lado do espaço demarcado para a partida? Não, né, gente? Desde o primeiro momento elas foram fixadas em uma altura de 3,5 m. Na primeira versão do basquete, cada equipe era formada por 20 jogadores e o sexto ficava a 2,5 m do solo? Também não, porque o sexto era 3,5 m. Então vamos ao nosso gabarito. James Naismith, ao criar o basquete, pensou que o jogo poderia ser adaptado a qualquer espaço, envolver vários jogadores, ser fácil de aprender e não violento. Na aula de hoje, vimos as regras e a história do basquete. Para que vocês consigam acessar essa aula, entre na plataforma Eduque e realize bons estudos.